Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde. E eu desejo para você tudo de bom. Você que está me ouvindo através desse áudio, estou gravando mais uma vez para o meu canal Porções Bíblicas. E que Deus possa estar assim te abençoando de uma maneira tremenda. Eu quero compartilhar com você, nesse dia, algumas porções da palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre alguns animais a serviço de Deus. Porque a Bíblia, ela é um oceano e é um livro maravilhoso de se ler. A Bíblia não é tão difícil assim como alguém diz, porque o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele nos ajuda a compreender as sagradas letras, que é a palavra de Deus. Então, hoje eu vou falar sobre alguns animais a serviço de Deus. Animais esses que a Bíblia relata aqui que serviu como um alerta, como guia e outros até como alimentos para o povo. Então eu quero começar mostrando aqui o primeiro animal que a Bíblia nos relata, que está lá no livro de Números, no capítulo 22 e os versículos 25, 27, 28, 30, 32 e 33, que fala sobre a jumenta. A jumenta, a qual era de um homem chamado Balaão. Observe que tudo que está escrito na Bíblia tem proveito. Serve de alerta e serve de tudo para a nossa vida. Observe que Balaão era um profeta desviado dos caminhos do Senhor e ele vendeu o seu ministério para Balaque. Vendeu a troco de ouro porque Balaque queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Deus falou para Balaão não fazer isso, mas ele continuou na sua jornada, buscando assim interesse próprio. Observe que quando o Balaque mandava que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, não saía da forma que ele queria, mas sim da forma que Deus quer. Então observe que aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar, nem mesmo o próprio demônio, porque já está abençoado por Deus. Eu creio assim porque escrito está. Então observe que um certo dia, quando Balaque mandou que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus, ele saiu pela manhã cedo para ir amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor não permitiu. E qual foi o meio que Deus achou para poder impedir essa loucura desse profeta? A Bíblia diz que ele albardou a sua jumenta e seguiu o caminho para ir até o certo lugar onde estava determinado para amaldiçoar o povo de Deus. E a Bíblia diz assim: vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se em cima de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste estas 3 vezes? E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje?
acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu, não. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, portanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e ela a deixaria com vida. Então, meus amigos ouvintes da palavra de Deus, observe que Deus abriu a boca da jumenta para falar com voz humana. Então, observe que, para evitar a loucura do profeta desviado chamado Balaão, Deus teve que abrir a boca da jumenta para que ela falasse. Então, aí está o primeiro animal a serviço de Deus, ou seja, uma jumenta a serviço de Deus e um ser humano contrário a Deus. Veja que coisa terrível. Deus faz o homem e o homem agora se desvia do seu caminho. Quanto que o animal, Deus não fez como fez o homem, com suas próprias mãos. Deus mandou que aparecesse. Então, se formos observar, o homem tem mais valor do que o animal. Mas aqui Deus usa o animal para preservar a vida de um homem desviado dos seus caminhos. Então, o primeiro animal aqui a serviço de Deus foi uma jumenta. Mas aqui também vamos para um segundo, que é uma ave. Lá no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos 4 e 6, fala de um corvo. O que diz a Bíblia? E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Aqui está o segundo animal a serviço de Deus, uma ave carnívora. Observe que aqui está falando, o texto fala de um corvo que estava levando alimento para o profeta Elias. Mais um animal a serviço de Deus para preservar um homem de Deus. Diferente do que eu citei acima de Balaão, Elias era realmente um homem de Deus. Não era um grande homem de Deus, porque não existe na Bíblia um grande homem de Deus. Existe um santo homem de Deus, mas um grande homem de Deus não tem. Então observe bem que quando Elias ele se enclausurou ali na caverna, Deus providenciou que um corvo lhe levasse comida, levasse pão e carne pela manhã e também à noite. E ele bebia aquela água do ribeiro. Então aqui está mais um animal a serviço de Deus. Observe como Deus usa os animais para preservar o seu filho. Deus tem os seus meios de agir para preservar, para ajudar as suas criaturas. Meio estes que por muitos são rejeitados. Claro, ninguém entende o agir de Deus. Ele faz como quer, como ele quiser e da forma que é certa. Não é a forma que a gente pensa que está certa, é a forma de Deus que está certa. Então, o segundo animal aqui é um corvo, onde Deus enviou para alimentar o seu servo Elias. E falando também sobre esses animais, nós vamos achar ali no livro de Jonas, capítulo 1, e o versículo 17, e Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 40, onde fala sobre um peixe, um animal gigantesco,
um peixe gigantesco, ou seja, uma baleia. Observe que quando Deus chamou Jonas para ir pregar em Nínive, que Jonas mudou a sua rota, a Bíblia vai nos dizer que no meio do caminho, quando ele estava no navio, indo para Tarsis, a Bíblia fala que os marinheiros começaram a ficar apavorados porque o navio começava a ir a pique, a afundar-se. E aí, o que acontece? Deus envia um peixe, porque naquele momento ali, os marinheiros, eles fizeram um trato, ali de quem era o culpado daquilo tudo. E declarou Jonas que ele era o culpado. E disse, olha, vocês me joguem ao mar, porque eu sou um profeta de Deus e eu fui desobediente à sua voz. E os homens jogam Jonas no mar perdido dele e falou, você me joga porque aí o mar vai cessar. E o que aconteceu? Jogaram Jonas ao mar. Deus aí envia uma baleia. Alguém diz que não é baleia, diz que é um grande peixe, mas Jesus ele deixa bem claro em Mateus 12:40. Diz assim, preparou, pois, o Senhor um grande peixe, aqui fala de Jonas 1:17, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Então, no livro de Jonas fala um grande peixe. Porém, Mateus 12:40, Jesus diz assim, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jesus pegou o acontecimento de Jonas 3 dias e 3 noites lá no ventre da baleia para falar da sua sepultura, que ele ia ficar só 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então aqui fica bem claro que o peixe que o Senhor mandou para que guardasse Jonas de outros peixes, como o tubarão e outros peixes ali que poderia devorá-lo, Deus escondeu Jonas dentro da baleia, ou seja, mais um animal aqui a serviço de Deus para proteger mais um profeta. Então veja que Deus, repito, ele tem seus meios para poder ajudar os seus filhos. E também no mesmo livro de Jonas, no capítulo 4, versículo 7, depois que Jonas sai do ventre da baleia, que é expulso ali na praia, a Bíblia diz que ele foi e pregou da forma que Deus o enviou. E ele não gostou de ver o povo ter se arrependido e Deus ter tido compaixão daquele povo. E ele pediu a morte. Ficou tão desiludido da vida por Deus ter salvado os ninivitas naquela época, que ele pediu para que ele morresse. E Deus, o que Deus fez? Deus plantou uma árvore, que a Bíblia chama de aboboreira, que não é pé de abóbora, é uma árvore grande. E ali Jonas gostou da sombra daquela árvore, porque ficou cobrindo ele e ele não tomou sol. Aí o que acontece? Ele gostou, ficou ali tranquilo. Aí Deus pega agora, usa um verme para comer aquele pé de planta que estava dando sombras para Jonas. O versículo 7 do capítulo 4 de Jonas diz assim, mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, no qual feriu a aboboreira e esta se secou. Porque Jonas
estava ali acomodado. Jonas estava revoltado porque Deus tinha salvado aquele povo. Porque aquele povo era inimigo do povo de Jonas. Era inimigo do povo de Deus, mas Deus teve misericórdia. E ele disse: Ah, Senhor, eu sabia que tu ia salvar esse povo não merece salvação. Agora eu estou desgostoso da vida, eu quero morrer. Aí Deus colocou aquela boboreira por cima dele, ele recebeu aquela brisa, aquela sombra e ficou tranquilo. Aí Deus pegou, mandou pela manhã um verme sugar toda a seiva daquela planta e ela morreu. E aí ele se queixa também por causa da boboreira que morreu. Aí Deus fala: Jonas, tu se preocupa tanto com um pé de árvore que nasceu ontem e morreu hoje, e tu não se preocupa com aquelas 120 mil almas que estava prestes a perecer e ir para o inferno? Então, o que nós podemos deduzir aqui, aprender com esta passagem? Tem pessoas que ele não tem misericórdia das pessoas que estão ao seu redor. Ele olha só para o próprio umbigo. Ele não evangeliza, ele não prega, ele não ensina, ele não se preocupa em ler a Bíblia e passar para os outros, mostrar Jesus para as pessoas. Ele se preocupa com ele mesmo, como fez Jonas. Estava preocupado com a vida dele e desgostoso com Deus, porque Deus salvou aquele povo. Quer usar alguém para salvar, quer usar você para salvar as pessoas, quer usar você para trazer uma palavra de ânimo para alguém. E muitas vezes você se preocupa apenas com você mesmo. E quantas pessoas Deus tem salvado e alguém tem dito: olha, mas ele não merecia isso. Meu amigo, minha amiga, Deus, ele quer salvar toda a humanidade. Basta tão somente o povo se voltar para ele. Mas eu quero dizer aqui que Deus usou aqui esse verme para dar uma lição de Jonas, para mostrar para Jonas que ele é o Deus que está no comando de todas as coisas, inclusive da sua vida. Mas indo mais adiante, no capítulo 8, o versículo 7 e 8 do livro de Marcos, nós vamos encontrar ali também Deus usando um menino, uma pessoa ali, para mostrar que ele está no comando de tudo. E quem é que Deus usa ali? Uns peixinhos. Observe que a Bíblia diz assim, ó, tinha também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também os pusesse diante. E comeram e saciaram-se dos pedaços que sobraram e contaram 7 cestos. Veja que tinha alguém ali que tinha alguns peixinhos e as pessoas estavam com fome. E o que Jesus fez? Jesus usou aqueles peixinhos para dar comida àquele povo e ainda sobraram. Observe que a Bíblia está nos dizendo, ela não vai nos dizer, ela está nos dizendo que Jesus realizou esse milagre da multiplicação. E os animais dessa vez foi uns peixinhos. Ele deu graças e todo mundo comeu, ficaram saciados e ainda sobraram 7 cestos. Eu vou adiantar aqui para o áudio não ficar muito longo. Vou falar agora do 6º animal, que também é uma ave, é um galo. Veja que Pedro, ele era um homem que ele era afoito. Todas as vezes que a gente encontra Pedro falando aqui, ele está sempre dando um passo à frente, falando em hora imprópria.
Mas depois que ele é convertido, aí ele muda o seu jeito de ser. Porque quando o Espírito Santo entra na pessoa, começa a moldar a pessoa. E um dia ele falou para Jesus: Jesus, eu dou a minha vida pelo Senhor. Eu dou a minha vida. Aí Jesus disse: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou meio pensativo, como se estivesse com dúvida, e falando: não, isso não vai acontecer. E lá no livro de Marcos capítulo 14, versículo 67 ao 68 e o versículo 72, depois que Jesus foi preso, Pedro correu e ficou lá se esquentando próximo a uma fogueira. E a Bíblia diz que alguém que passava ali observou ele e disse assim: e vendo a Pedro que estava se esquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno? Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Essa é a primeira vez. E o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Observe que aqui Deus usa agora essa ave para mostrar que Pedro ia negá-lo. Então observe bem que aquilo que Jesus falou se cumpriu. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Ele disse: não, Senhor, não vou. E realmente aconteceu como Jesus falou, ou seja, Jesus agora usou o 6º animal, mostrando que tem sempre alguma coisa à disposição de Deus para que ele realize a sua obra. E eu quero chegar aqui no último animal, que é um cão, ou seja, um cachorro. Lá no livro de Lucas, no capítulo 16, versículos 20 e 21, vai falar sobre um mendigo chamado Lázaro. Diz assim: havia também um certo mendigo chamado Lázaro que jazia cheio de chagas à porta daquele. Versículo 21. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Observe bem, meus amigos, quando a Bíblia está falando aqui que os cães vinham lamber a chaga desse mendigo. Os antigos, eles diziam o seguinte, que um cachorro que era sadio, quando as pessoas tinham uma certa ferida, colocava para os cachorros lamber e aí aquela ferida sarava. Então eu posso entender aqui que Deus usou aqui esses cachorros para que pudesse aliviar as feridas deste homem chamado Lázaro. E certamente quando os cães lambiam as chagas, traziam um certo alívio e aquelas chagas se cicatrizavam. Então, dá para entender aí o que os antigos falavam, que vai bater certinho aqui com o que o texto bíblico está falando. Mas o que eu quero falar aqui nesse resumo e quero concluir esta mensagem é que eu quero te fazer uma pergunta. Ora, se Deus usa os animais para realizar a vontade dele e trazer a cura e trazer a alegria, enfim, trazer um benefício, qualquer benefício para nós, será que ele não pode usar você também?
E eu respondo esta pergunta: sim, Ele pode usar você também para realizar a sua obra. Não importa de que forma Ele vai usar, o importante é que esteja no centro da vontade dEle. Agora, eu quero perguntar para você: você está à disposição de Deus? Você está no lugar certo para que Deus possa te usar? Você está disponível para aceitar o chamado de Deus para fazer a sua obra? E se Ele te chamar, você vai? Fica aí essas perguntas e a resposta fica com você. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe a tua família e o teu ministério poderosamente. E até a próxima porção bíblica, se o Senhor assim nos permitir.